Na sequência, o Código cria um capítulo chamado da responsabilidade das partes por dano processual. Ou seja, todos os atos praticados pelas partes dentro do processo podem ter consequência danosa, lesiva, ou seja, podem acarretar danos a outra parte. Portanto, essas condutas lesivas podem acarretar para outra parte uma lesão ao seu direito, um prejuízo. Por isso que o artigo 79 diz o seguinte: responde por perdas e danos a parte que litigar de má fé como autor, réu ou eventualmente terceiro. Nós então aqui trazemos um outro instituto processual. Além do ato atentatório à dignidade da justiça dos incisos 4 e 6, quando portanto a ofensa é praticada contra o próprio Estado, juiz, em todos os outros deveres da parte, todos os outros deveres, quando forem violados, o nome que se dá a esta prática violadora é litigância de má-fé. Então vejam, as partes podem praticar, num processo, dois tipos de condutas violadoras e indesejáveis. Atos atentatórios à dignidade da justiça, que são esses estabelecidos no inciso 4 e 6 do 77, e outros eventualmente que estejam estabelecidos no Código. E as partes podem praticar litigância de má-fé, que são todos os outros deveres descumpridos. Toda vez que houver uma parte com um dever e ela descumprir, em tese, isso pode acarretar contra ela a litigância de má-fé. Do mesmo modo que o ato atentatório à dignidade da justiça, a litigância de má-fé também pode trazer por consequência uma punição. E exatamente isso o que diz o artigo 81, dizendo que, de ofício ou a requerimento da parte, o juiz pode impor a esse litigante de má-fé uma multa de até 10% do valor da causa, ou eventualmente de 10 salários mínimos. Então, a parte que pratica atos considerados de litigância de má-fé, ela pode sofrer uma sanção também pecuniária de 10%, de até 10% do valor da causa, ou eventualmente de até 10 vezes o salário mínimo. Esses valores são pagos à parte lesada, portanto a parte que foi prejudicada por esses atos de litigância de má-fé é que passa a ser o credor desse valor, dessa multa em face da litigância de má-fé. O artigo 80 estabelece quais são as hipóteses de litigância de má-fé, mas adianto, há também no Código espalhado outras hipóteses de litigância de má-fé, mas basicamente o artigo 80 diz: deduzir pretensão ou defesa infundada ou fato incontroverso, portanto deduzir uma pretensão contra texto de lei, quer dizer, claramente, lembram lá em cima no artigo 77, argumento infundado, sabidamente infundado, aqui de novo, quando você tenta argumentar contra o texto da lei, ou alterar a verdade dos fatos, lembram lá em cima, agir com verdade, usar do processo para conseguir objetivo legal, portanto você usa o processo para conseguir uma coisa que naturalmente você não poderia, e você então frauda uma situação para poder ter acesso a um direito que você não tem. Você opuser resistência injustificada, lembram lá em cima quando você obstaculizar o andamento do processo? Proceder de modo temerário em qualquer incidente, ou seja, você agir de modo não adequado, você agir de modo absolutamente fora dos parâmetros da lei. Provocar um incidente claramente infundado, portanto, quando você promover um ato processual que causa um transtorno processual, absolutamente sem nenhum fundamento legal, ou interpuser um recurso claramente para atrasar o processo, que é o chamado intuito protelatório, né? Protelar é arrastar, é jogar para frente. Se o juiz verifica, ou o tribunal verifica, que esse recurso que você interpôs, ele é claramente um recurso com o único intuito de atrasar o andamento do processo, além de negar provimento ao seu recurso, ainda pode impor em seu desfavor uma multa, que é a multa de litigância de má-fé. Tudo bem? Portanto, gente, finalizando, nós temos uma série de deveres que refletem, na verdade, condutas éticas, condutas morais, condutas legais, condutas que nascem do próprio espírito que todo ser humano íntegro tem que ter. Essas violações acarretarão dois tipos de consequência. Às vezes atos atentatórios à dignidade da justiça e às vezes litigância de má-fé. Em ambas as hipóteses, isso pode ser de ofício concedido pelo juiz ou através do requerimento da parte. As penas variam: litigância de má-fé até 10%, ato atentatório até 20%. No ato atentatório, o credor é o próprio Estado, e na litigância de má-fé, o credor é a parte contrária. Além disso, a parte que se sentir prejudicada
pode buscar indenizações. Além dessas penas, a parte pode, como qualquer dano, buscar uma indenização por esse ato lesivo da outra parte. Tá bom? Bom dia para vocês aí, um abraço.